pessoalmente, como foi trabalhar com o Thiago Nu? Assim, desde o mercado anterior que eu trabalhava, que é do rock, eu procuro não me envolver muito com os artistas. Por alguns motivos. Claro, se eles precisarem ou quiserem se envolver comigo, é muito bom. Mas eu gosto muito de dividir as coisas, até para profissionalmente não me prejudicar de alguma forma, né? Se acontece alguma coisa muito boa, eu não quero ser o... foi por causa dele. E se acontece coisa muito ruim, eu não quero ser o responsável por isso também. Então, o que acontece? Eu acabo deixando o artista tranquilo. Eu sempre ouvi o meu sócio em shows de rock, ele sempre fala assim para mim, um exemplo, né? O cara fica um tempo... Cara, às vezes esse cara fica mais longe de casa do que em casa. Imagina você longe de casa e ter lá um cara, tipo, blá, 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 querendo ficar amigo, querendo tirar foto. Eu tento distanciar um pouco. É claro que, assim, a pessoa sempre fala, tira uma foto com ele e tal. Às vezes a gente até consegue estabelecer uma relação, mas na maioria das vezes é só uma conversa bem rápida e simples. No caso do Thiago Nu, eu não tive muito contato com ele. Eram várias equipes intermediando, assim. No caso, são muitas pessoas. Até chegar nele, são muitas camadas até ele, né? Muitas camadas, muitas pessoas envolvidas. Mas, assim, o dele eu tive pouco contato. Eu eu troquei algumas palavras com ele quando ele chegou, só te falar assim, opa, tudo bem, tá aqui e tal, é isso. Na volta, eu só agradeci, falei obrigado por tudo e tal. E a gente andou junto ali no aeroporto e tal. E no dia do evento, quando rolou todo aquele problema, a gente estava em uma reunião, o evento inteiro eu não vi praticamente. Eu vi o começo e a gente entrou numa reunião, a gente se fechou entre as equipes para falar sobre esse problema que aconteceu. E eu tentando argumentar, explicar, poxa, né? Falar a experiência do fã, o que estava acontecendo. E quando eu saí dessa reunião, eu estava muito bravo. E eu saí, e na hora que eu saí, ele estava vindo. Era o final do show. Então, quando eu saí, se eu viesse reto, era o palco. Se eu viesse para cá, era o setor das plateias e tal. E aí eu vim para aqui, ele olhou para mim, ele fez assim, tal. Aí eu fiz assim para ele e saí. E naquele momento foi até interessante, porque quando ele fez aquilo ali para mim, eu falei, pô, de repente é um sinal de que as coisas vai dar tudo certo. Porque eu tava muito nervoso. Bem nervoso mesmo, assim. É um bucho muito grande, né, para resolver. E tudo com muito pouco tempo. Uma outra cultura, um outro tipo de pensamento. Cara, foi muito difícil para mim. Eu ali, sendo só eu, brasileiro, no meio de um monte de coreano, e os caras, não aceitando o que eu tava falando. Eu falei, cara, vocês não estão entendendo. Tem gente que, cara, pegou um barco, porque era a época das enchentes, lá no Rio Grande do Sul. Mano, falei, cara, eu tenho casos de pessoas que pegou um barco, cara, para poder chegar num lugar, para pegar um ônibus para ir para um outro aeroporto, para pegar. Falei, cara, e essa pessoa não pode ser... Enfim, passou, ele fez esse sinal e eu saí um pouco mais tranquilo. Eu falei, porra, o cara nem sabe o que está acontecendo, de repente isso aqui é um sinal de algum lugar falando que vai dar tudo certo. Naquele momento eu falei, mano, nunca mais trabalho com isso, não quero mais saber disso. Naquele momento tu pensou em desistir? Cara, eu falei, não, cara, eu vou embora daqui agora, vou largar isso aqui. Eu falei, não, vamos lá, vamos falar com os fãs, eu vou dar minha cara aqui, vou ficar aqui na cara deles, não vou me esconder. Como sempre foi o meu objetivo, né, de estar ao lado do fã, sempre, no mínimo, ser a pessoa que ele pode olhar para mim e dar um tapa na cara, sabe assim? Quando você não tem... Você quer reclamar com alguém, você fala, nossa, igual, você quer reclamar com o governo da sua cidade por causa do buraco da rua. Você não tem que reclamar, cara, você não tem para quem falar. Então eu falei, não, eu quero pelo menos ser a pessoa que vai ouvir os problemas deles. Então, fiquei lá, no final, conversamos e, enfim, durou 2 meses para eu resolver todo o problema. Mas o meu contato foi muito pouco. Eu não tenho muito contato com os artistas normalmente. Uhum. Eu procuro não ter e peço sempre para minha equipe também que não tenha. Uhum. A gente quer deixar eles muito à vontade. Se eles quiserem vir, hoje mesmo fui receber alguns artistas no aeroporto. A gente tem um show de tailandeses agora no final de semana. Oh. E eles vieram até mim para conversar e me abraçar e trocar ideia. E aí tudo bem, fizemos ali uma pequena amizade ali meio que rápida, mas é diferente. Mas profissionalmente, corretos? Corretos, cara. Eu acho que muitos deles... assim, quando a gente fala profissionalmente, é que quando eu falo profissionalmente, envolve muita coisa para mim. Envolve, por exemplo, a forma que você é tratado, a forma que você trata seus funcionários, a forma que você lida com os fãs, a forma que você lida com compromissos, com os horários, a forma que você lida com desperdício de comida. Então, tem várias coisas
E ali eu vendo como produtora, analisando outros mercados e o mercado coreano, eu vejo que em vários pontos eles são melhores que outros, mas em outros eles são piores, como qualquer coisa. Ninguém é só, nem tudo é só ônus, né? Sim. Tem o ônus e o bônus de cada coisa. Então, por exemplo, a cultura deles não permite que eles sejam igual a nós em vários aspectos. Por exemplo, o jeito que você trata um funcionário, uma pessoa que está trabalhando do seu lado, não vai ser o mesmo. E pra gente é estranho. Mas não é que tá errado ou certo, é cultura. Sim. Então, a gente olhando aqui, a gente fala, nossa, mas como assim? É a cultura. Você não muda uma cultura e simplesmente falando o que tá certo e o que tá errado. Ah, esse é o jeito certo de ser. Não, cara, senão o mundo tava todo mundo junto e abraçado, acabou a guerra. Mas não, a gente fala de cultura, a gente fala de crença, a gente fala de muita coisa ali. Numa relação profissional, existem tantas coisas que é difícil. Mas assim, no geral, dificilmente, cara, você vai ver um artista, uma empresa que vai ser esculachada, tô nem aí, que não seja profissional. É muita gente envolvida. Se um não é profissional, o outro vai falar, pô, não é possível, eu vou cobrir essa parte aqui do Porque ele não vem sozinho, né? Tem uma galera trampando ali, já né? 32 pessoas o Tchau No. 32 pessoas viajam com ele? 32 pessoas vieram com ele. 35, talvez. Puta merda. Gente pra caramba. É um set de cinema, pô. 35 pessoas, 40 pessoas. Porque se você for ver o cinema e o espetáculo, o show como espetáculo, ele é bem parecido, cara. Ele, apesar de ele não ter gravação, mas se eu te falar a quantidade de câmeras que a gente tem para exibição de show, você vai falar, não é possível. O tipo da câmera que a gente põe, você vai falar, não é possível. O que a gente gasta de uma diária de 6 câmeras, aí você imagina. Você liga lá no pessoal da Benlock, liga pro pessoal, os caras ficam, que isso? É bem difícil. E era pra quantas pessoas esse show? 7 mil? 6 mil pessoas. 6 mil pessoas. Foram 5.900 alguma coisa. E aí pensou em desistir, mas não desistiu, trouxe outros. Não desistimos. Não, foi um... A gente sempre tem umas coisas, com né? certeza, mano. Mas a gente trouxe outros. Aí a gente foi uma surpresa muito interessante, porque a gente ficou esse tempo todo... Eu trouxe alguns artistas de K-pop, né? Ali logo depois do Tchau No, a gente anunciou, se não me engano, foi o Rock, que inclusive é também do mesmo grupo do Tchau No, do Astro, né? Ah, tá. E a gente teve esse... Nossa, minha memória é péssima, já começa por aí. E a gente foi pegando esses artistas para fazer alguns eventos de K-pop, mas aí a gente conseguiu fechar mais um fan meeting, que aí veio a história do Jung Hae-in, né? Que Outro também, pequenininho, né? e aí também, cara, a gente deu a grata... E aí eu acho que... E aí, quando eu falei para você que foi um momento propício naquela vez, depois foi um momento muito propício também, porque eu fiz questão de não querer anunciar nenhum outro artista em nenhum outro evento sem eu cuidar dos meus clientes que tiveram aquele problema do outro show. Então certo. A gente segurou bastante. E depois que a gente conseguiu resolver, a gente voltou com as lives, né? A gente faz live umas 3 vezes por semana e tal. E aí a gente voltou com as lives, começamos a refazer a nossa comunidade que a gente acabou criando ali, porque eu não falei, mas aí a gente chegou a quase 100 mil pessoas na comunidade por causa de tudo isso. E aí começaram uma guerra dos que me defendiam, dos que não defendiam. E aí começou uma loucura. Eu falei, gente, peraí, a gente não tá aqui. Não é um Brasil-Argentina, não é um Palmeiras e Corinthians. Não vou falar de Fortaleza. Olá, não faz o L. Futebol é complicado. E aí teve outro fan meeting de outra empresa. E aí logo depois a gente anunciou. E aí a gente anunciou... Na verdade, a gente nem anunciou de ninguém. Foi a empresa deles que postou lá as datas. Eu falei, meu Deus, cara, eles postaram a data, mas eu nem tô sabendo. Meu, será que tá tudo certo? Porque eu tinha assinado o contrato, mas não tinha nem pago ainda. Normalmente não é assim. E a empresa anunciou. E aí eu liguei desesperado. Falei, cara, como assim anunciaram na madrugada aqui? Venderam para outra pessoa? Não, tá tudo certo. Eu falei, ufa. E aí a gente voltou a crescer. Eles vendem... Peraí, me explica. Já a gente volta para isso, mas como assim vender? Eles te vendem essa turnê para você utilizar essa imagem? Não, ele me vende o evento. Ó, vou pagar R$1 nessa Fanta aqui. Certo. Você só pode abrir essa Fanta quando você pagar. Certo. E é tipo isso. Pô, te vendo aqui, você vai poder anunciar após o primeiro pagamento, e aí junta todos os países para anunciar naquela data e tal. Só que nesse caso, a empresa deles anunciou a turnê sem falar os lugares do show. Ó, vai ter São Paulo, Chile, México, data tal, tal, tal e tal. E aí não sai, eles só postam isso. Só que aí começa a chover, cara. Eu acordei, mano, meu Instagram lotado de mensagem. É você, mas é você que tá fazendo. Eu falei, caramba, mano, o que é isso? Eu não sei também.
Falei, será que os caras venderam pra outra pessoa? Porque você também não sabia a data? Você não tinha Eu sabia a data, eu sabia tudo. Ah, Mas eu não tinha pago. sim, eu tô entendendo. Aí, sabe assim, você fala assim, ué, mas caramba, não falaram que iam anunciar. Eu não posso ser o último a saber das coisas. Eu pensei que quem decidia data e essas coisas é você, então não, já vem pronto. Não, mais ou menos. A gente tem que, porque, como eu te falei, são vários países envolvidos, por exemplo. Eu quero fazer domingo. Pô, vem o Chile e fala, eu quero fazer domingo também. E aí? Tem que se conversar, tem que mudar a data aqui. O cara que vai ter que fazer terça-feira, de repente o cara que tá fazendo a terça-feira vai pagar menos do que o cara que tá fazendo um dia melhor. Tá, tô entendendo. Então, assim, e aí quando a gente assinei o contrato, pô, o pessoal, inclusive essa aqui era uma empresa chilena, que tá parceira nossa que tava fazendo, eu assinei com a empresa chilena, ó, tá tudo certo, a gente vai fazer, beleza. Só que depois de um tempo, não é que você foi assim, assinei no outro dia, não. Tá bom, vamos esperar, ó, isso aqui vai ser anunciado lá pra dezembro, sei lá pra Tinha nem novembro. ideia de Ele falou assim, ó, isso aqui vai ser anunciado lá pra novembro. Aí cheguei em outubro, a agência do artista posta, eu falei, caramba, cara, será que isso estava programado? Será que, puta, meu, perdi o show? Entendi. Aí eu mandei um contato, falei, gente, eles anunciaram, tá tudo certo? Ele, não, tá tudo certo. Eles anunciam, depois a gente anuncia os detalhes, cada um no seu, mas na data tal. Eu falei, tá bom, então tá tudo certo. E foi a mesma coisa, a gente anunciou, a gente vendeu tudo em, tipo, 15 minutos também. Só que esse foi menor, né? Esse é um show, um evento que a gente fez sentado, todos sentados. Como você achava que como deveria eu acho ser. que deveria ser. E aí foi para 4.000 pessoas, deu tudo certo. Meu, só que assim, esse show foi maravilhoso. Esse evento, cara, o Jung Ain, ele elevou o nível dos fan meetings no Brasil.